Alô, boa noite. Estamos aqui dando início ao nosso trabalho de hoje. Dando boa noite a todos que já estão aqui, queridos amigos, bem-vindos. E hoje nós temos um momento bastante especial, porque vamos falar da força da ordem e como isso tem a ver com o controle das emoções, que é a segunda chave do sucesso na nossa vivência, vida em movimento. Mas antes de iniciarmos, quero primeiro ser grata a todos que ontem puderam participar da nossa live e que contribuíram com sua presença, e também com aqueles que já se inscreveram no nosso grupo de Telegram, onde estamos acontecendo um pouco mais dessa vivência com mais intensidade, com mais tempo para refletirmos e aproveitarmos então esse crescimento. Tem um link na bio, aqueles que não se inscreveram podem se inscrever. E também dizer para vocês que hoje fiquei pensando a respeito desse estar presente, desse centramento tão preciso e tão necessário nos dias que estamos vivendo. E de como a meditação e a meditação sistêmica são essa ponte entre o passado e o nosso presente, e que nos traz, muitas vezes vivemos muito imersos em nossas emoções e nos esquecemos, não temos tempo de viver esse presente. E através da prática da meditação sistêmica podemos ir estudando a nossa história, ir olhando de uma outra maneira para as nossas convicções e para as nossas crenças. E eu sou Regina Borowski, para aqueles que ainda não me conhecem, e sou idealizadora de uma vivência chamada Vida em Movimento, as 3 chaves do sucesso na vida. O Vida em Movimento, ele nasceu da ideia de ser um detox, vamos chamar assim, como aquele suco detox que a gente toma todas as manhãs para ir limpando o nosso organismo e também trazendo força, nos nutrindo. O Vida em Movimento tem esse propósito, né, de durante 30 dias trabalharmos um detox de nossas crenças e abrirmos espaço para outras novas possibilidades. Mas ele foi também baseado na visão sistêmica de Bert Hellinger, o criador das constelações familiares. E como eu já disse, a meditação é uma ponte e ela faz com que a gente faça esse trabalho de centramento. Ontem nós trabalhamos a primeira chave do sucesso, que foi a concentração, que é um dos pilares dessa nossa vivência, vida em movimento. E a concentração, ela é uma conquista e ela pode ser treinada, ela pode ser praticada, e à medida que a gente vai trabalhando, estar presente, esse centramento, vamos conseguindo então viver melhor essa concentração, ter mais força para viver essa concentração e também usufruir dos benefícios que é viver essa concentração. E as pessoas que ontem estiveram conosco e que estão voltando, dou boas-vindas, e muito feliz de vir aqui, e todas as outras também que já se manifestaram, dizendo que estão chegando, e nós estamos aqui já nesse campo, nessa força de irmos construindo esse momento de maior reflexão, de maior centramento, e todos que estão chegando são bem-vindos, para a gente então começar a reviver um pouco os passos que demos ontem, que foi o da concentração, e dizer que essa concentração, essa alegria, eu estou vendo os amigos chegarem, fico tão contente, todos bem-vindos, sintam-se bem-vindos e que possamos ter um momento aqui hoje
nesse trabalho de visão sistêmica, de expansão, de revisão e também de como podemos então caminhar mais para frente, um passo mais bem dado, ou que estejamos mais centrados, né? E como eu disse, então, eu já disse um pouco a respeito desse trabalho da vivência, né? A vida em movimento, que é como um detox. Às vezes a gente precisa esvaziar as nossas crenças e para depois então poder abrir espaço para um novo olhar. Mas é preciso também conhecer do que é feita a visão sistêmica, como o Bert Hellinger chegou a todas essas considerações. Então, estudar um pouco, ler um pouco. E hoje eu trouxe uma história que eu vou ler para vocês, que o Bert Hellinger gostava muito de histórias. E ele fala um pouco dessa nossa renovação, de como nós somos, né? Ele fala assim, é uma história chamada A Arrumação. Ele diz assim: alguém mora numa casa pequena e no correr dos anos vai juntando muitos trastes nos cômodos. Muitos hóspedes trouxeram objetos e, quando se foram, deixaram ficar as malas. É como se ainda estivessem aqui, embora tenham partido há muito tempo e para sempre. Também o que é o próprio dono juntou permanece dentro de casa. É como se nada tivesse passado, nem se perdido. Mesmo as coisas quebradas, se apega à lembrança. E assim ficam e tiram espaço para coisas melhores. Então, o Bert Hellinger nos mostra com essa história a necessidade de nós irmos abrindo espaço para coisas, para essa nova visão, para esse novo momento que podemos criar em nossa vida. Mas como fazer isso com respeito à nossa história? Isso também é aquilo que a visão sistêmica nos mostra. Nós não podemos negar o nosso passado. Pelo contrário, é dele que vem a nossa força, é dele que recebemos a nossa herança, é dele que nós recebemos também as nossas histórias. É certo que muitas vezes há muitas histórias que são histórias de dor, onde há dor, mas elas fazem parte da vida. E elas estão, a somatória da dor e do amor é que faz esse próximo passo tão vigoroso e tão querido para nós. Hoje eu estava revendo alguns testemunhos de pessoas que já participaram de 30 dias de meditação sistêmica e me lembro de uma moça que disse que com 30 anos, 2 filhas, formada, estava sem trabalhar há algum tempo e que ela via que através da meditação, a meditação não era o difícil para ela era reconhecer a força que vinha do pai e da mãe. E na vida o que precisamos é isso, o tempo todo tomar o pai e a mãe, que é o princípio dessa vida, e para podermos então caminhar para frente. E cada vez que nós encontramos um obstáculo, nós podemos, com esse olhar sistêmico que a tudo inclui e a tudo dá um valor, dá um devido valor, nós podemos então transformar esse olhar interno com o qual nós olhamos para as coisas. Hoje nós separamos a segunda chave do sucesso dentro da nossa vivência sistêmica, vida em movimento, né? A primeira é a concentração, a primeira chave do sucesso, e a segunda chave do sucesso é o controle das emoções. E se não estamos vivendo, se não estamos no presente, como então podemos caminhar para ter esse controle das emoções? Se não estamos fazendo o que em meditação a gente diz, deixar que a nossa mente more em nosso corpo, como vamos então viver vamos dizer assim, esse controle? E uma das coisas importantes é que quanto mais nós aprendemos a respeito de nós mesmos, quanto mais nós entendemos o que herdamos, inclusive de emoções e de como vemos o mundo, mais podemos trabalhar esse centramento, mais podemos então nos sentir inteiros. E uma na visão sistêmica de Bert Hellinger, uma coisa muito importante é o que ele chama da força da ordem. Existem 3 leis sistêmicas na visão de Bert Hellinger e uma delas é a ordem, ou seja,
nós não determinamos em que momento nós vamos chegar na nossa família ou o momento que nós chegamos em nossa família. Nós temos um lugar a partir do momento que chegamos. E essa nossa família tem uma história pregressa e terá uma continuidade, porque o sistema, tudo que o sistema quer é continuar. Muitas vezes nós estamos imersos em emoções, em julgamentos, e sofremos com emoções como a raiva, por exemplo, que na visão sistêmica esconde uma profunda dor. E assim, sem um trabalho, muitas vezes a nossa racionalidade procura esquecer, ou melhor, não encaixar racionalmente aquilo que a raiva é, mas não pode ver um pouco além o que é a verdadeira dor que a raiva esconde. E quando a gente fala da ordem, ou seja, a minha professora Brigitte Champetier da Riba, com quem eu aprendi a fazer meditação sistêmica, que foi uma grande revolução na minha vida a partir do momento que eu entendi e comecei a praticar com mais frequência. Foi aí que eu encontrei um novo caminho profissional, foi aí que eu comecei a resolver algumas questões e também encontrei espaço para entender que a vida segue seu fluxo, independente de tudo como foi. E que cabe a nós, então, fazer esse trabalho de aceitação de tudo como foi, de tudo como é, para que a gente possa se renovar e continuar em frente, até o dia em que cessa o movimento de vida para cada um. E nessa força da ordem, que Brigitte Champetier chama como uma força do amor, porque tudo está em ordem, tudo está ordenado desde muito antes de nós nascermos. Tudo, e na natureza existe uma ordem e nós também estamos nessa ordem. Então, quando aceitamos essa ordem, quando aceitamos que todos aqueles que vieram antes de nós, é uma atitude de humildade, é praticar essa humildade. E Bert Hellinger dizia, primeiro vem a ordem, depois vem o amor. Uma das coisas que frequentemente vemos em constelação, em trabalhos de exercício de constelação, é que quando uma pessoa não está no seu lugar, não se sente no seu lugar, ou ela se sente mais, ou ela se sente menos. O que Brigitte nos explica é que não é uma questão de orgulho ou de inferioridade, dentro da visão sistêmica, é não estar no seu lugar. Então, muitas vezes a pessoa sente assim que, por mais que ela faça, ela não é valorizada. Ou ainda que ela precisa se mostrar demais para sentir que tem algum valor. E nesse sentimento, há muitas emoções que estão em jogo e, em geral, as pessoas que assim vivem demoram para encontrar um lugar ou sentir que aquele é seu lugar. E essa desordem, vamos chamar assim, uma pessoa que está desordenada, como ela diz, ela tem muita dificuldade de viver as outras leis sistêmicas, inclusive. Às vezes de pertencer, de se sentir pertencente, ou mesmo de dar essa troca do dar e tomar. Mas na ordem, uma coisa bonita que essa força do amor, que essa lei sistêmica faz conosco, é que ela naturalmente nos faz passar pela vida por todos os lugares dessa ordem. Se quando chegamos somos os mais jovens, depois de algum tempo, com o passar do tempo, já não seremos mais os mais jovens, já chegaremos até uma idade avançada, dependendo do destino de cada um, e com isso então podemos conhecer outros lugares nessa ordem, democraticamente, porque já vivemos por todos eles. E nesse livro de Brigitte Champetier da Riba, Las Fuerzas del Amor, ela diz uma coisa muito interessante, que ela diz que a pessoa que não aceita a sua idade, por exemplo, que pessoas que às vezes recorrem a plásticas, a querer ficar mais jovem, em geral, podem estar substituindo alguém, vamos dizer assim, dentro da visão sistêmica, e tudo isso é por amor, ou mesmo não teve condições de tomar a vida, e tomar a vida significa
tomar sua mãe. E essa necessidade de sentir, então, mais a juventude, a eterna juventude. E com isso nega a vida que é feita também da velhice e também da morte. Bert Hellinger nos mostra que a vida é polaridade, a vida é vida e morte. Não dá para falar de vida sem falar de morte e vice-versa, porque as duas unidas é que fazem todo esse movimento da ordem na nossa natureza, nossa vida. Então, o convite de hoje é para que a gente perceba o que essas palavras ressoam em nós, para que a gente esteja concentrado no nosso corpo e possa perceber quando eu falo, por exemplo, se eu me sinto mais ou menos, se isso mexe comigo, se eu me sinto inferior ou superior, se eu me sinto vítima, ou se eu me sinto, às vezes, vamos dizer, déspota, se eu exijo demais dos outros, o que isso tudo faz comigo e em que ponto é que eu não consigo ou tenho mais dificuldade de controlar as emoções e com isso estar menos presente e com isso ver uma realidade através de algumas crenças e lentes que podem estar dificultando o meu caminhar. Porque uma das coisas que, quando estamos na nossa posição de adultos, somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas consequências das escolhas e pelas não escolhas também. E isso é o mais bonito da visão sistêmica, para mim, numa das interpretações mais bonitas. Quando somos alguma coisa, deixamos de ser outra, e isso é a escolha. E somos o resultado disso, dessa escolha e não escolha, de ser e não ser. Então, hoje, o que eu trago para vocês é uma meditação que eu quero convidar você para fazer. E quero convidar vocês, aproveitando antes de começarmos a meditação, reforçar que temos um grupo no Telegram, que tem um link aqui na bio, onde a gente coloca exercícios sistêmicos, meditações sistêmicas. É um grupo exclusivamente para que a gente vivencie isso que nós estamos trazendo aqui, os 3 pilares para ter uma vida em equilíbrio, né? Que é a concentração, o controle das emoções, e amanhã nós vamos falar da ação, se colocar em movimento, porque o que conta para o sistema familiar é aquilo que a gente faz, e não só aquilo que a gente tem a intenção de fazer. O que conta é estarmos fazendo esse movimento de um passo para frente com toda essa, vamos dizer assim, toda essa união de tudo o que foi. Então hoje eu trouxe uma meditação para vocês que se chama Momento Presente. E quero convidar vocês então para se concentrarem, colocarem seus pés no chão e inspirarem e expirarem, sem uma intenção qualquer, simplesmente deixar-se estar nesse momento. Manter a coluna ereta e também erguer a cabeça erguida. Se você se sentir melhor, feche seus olhos, inspire e expire umas 2 vezes tranquilamente. E vá se conectando ao seu coração. Respire através do seu coração. E com os 2 pés bem apoiados no chão, sentimos nossas raízes. Com o pé esquerdo, eu me apoio na minha raiz materna biológica. Com o pé direito, eu me apoio na minha raiz paterna biológica. Inspira e expira.
E agora eu tomo consciência do meu momento presente. Aquilo que escuto, aquilo que sinto com a minha pele. Inspira e expira. O que sinto dentro do meu corpo. E eu tomo consciência que meu momento presente está cheio de pessoas. Pessoas que estão aqui, um pouco mais longe, e bem mais longe também. Cada uma vivendo seu momento presente. Naquilo que eu faço agora, naquilo que eu sinto. Me dou conta que todo o meu passado está incluído. Todo o meu passado foi necessário para que eu chegasse aqui, agora, nesse momento presente. E me dou conta que cada uma das pessoas presentes, que cada uma das pessoas que existe ao mesmo tempo que eu, em cada uma delas está incluído todo o seu passado. Seu momento presente é possível graças a todo o seu passado. Olho toda a humanidade agora mesmo. Todos vivendo as consequências do seu passado. E agora sinto em mim o germe do futuro. Tal como estou vivendo o meu passado, eu preparo o próximo passo. Tal como cada ser humano está vivendo seu momento presente, está preparando também seu próximo passo. E aqueles que vivem seu momento presente na mais alta frequência, ajudam todos a viverem na mais alta frequência. E agora, eu inspiro e expiro novamente. Vou me dando conta do meu momento presente. Vou retornando vagarosamente para aqui e agora. Mexendo os pés, os dedos dos pés, os dedos das mãos.
E agora, no meu tempo, abro meus olhos. E posso ir me dando conta do que esse momento, do que esta meditação trouxe para mim. E também podemos compartilhar as palavras que nos trazem força para que todos aqui também recebam essa força. E como percebemos, nosso momento presente está repleto de outras pessoas também vivendo esse momento presente. E nisso também tem uma ordem. E eu posso me perguntar como é viver essa ordem para mim. O que hoje eu aprendo dessa ordem? Uma das coisas bonitas de pensar na força da ordem é que se aceitamos o lugar que ocupamos, também aceitamos com amor a chegada dos mais novos, aqueles que vêm chegando e trazendo a vida. Assim como nós servimos a nosso Pai, eles também nos servirão. E com isso levamos adiante o nosso sistema, a nossa força de vida, e podemos colocar então nossa capacidade a serviço da vida, como nós vimos ontem na meditação de ontem. Então, aqueles que quiserem contribuir, escrevam aí no chat para mim o que sentiram, se estão se sentindo bem. E também dizer que depois de uma meditação, como aprendemos a meditar, ou seja, quando existe uma maneira de aprender a meditar, de criar o hábito de meditarmos todos os dias. E há muitos especialistas que nos mostram os bons efeitos da meditação à medida em que praticamos com constância. E se praticamos, o importante é praticarmos todo dia e não o tempo que praticamos, a duração da meditação, mas a repetição da meditação durante os dias, para que a gente possa então criar esse hábito, abrir um espaço para ir renovando esse nosso olhar. E então podemos criar uma nova perspectiva de vida. Grata Thaís contribuiu comigo me dizendo que ela se sentiu leve. E isso é muito importante, principalmente no momento em que estamos preparando esse próximo passo. Quero contar para vocês uma experiência que tem me alegrado muito e tem me chamado muita atenção, que no dia 1º de maio nós fizemos um trabalho de integração de currículo sistêmico, que é um trabalho voltado para esse lado organizacional. E eu pude perceber, através dos depoimentos que eu recebi, de pessoas que, quando foram... todo o exercício tem toda uma dinâmica, né, que a gente revive momentos, faz uma linha do tempo, a gente escolhe alguns momentos para reviver, e a gente, falando desse exercício sistêmico, você escolhe os momentos que você quer. E muito interessante o que está acontecendo, eu achei muito peculiar pelo momento que nós estamos vivendo, é de que as pessoas que fizeram esse exercício sistêmico de integração de currículo se lembraram das suas primeiras experiências, aquela onde estavam assim realmente iniciando no mundo corporativo, no mundo do trabalho. Muitas se lembraram, por exemplo, de como fizeram as coisas erradas, ou como, por exemplo, não tinham muito jeito com a profissão que escolheram, dos primeiros, vamos dizer assim, desafios. E vejo que isso é o que está acontecendo agora também, diante desse momento que estamos vivendo. Não foi por acaso que essas pessoas se recordaram desses
primeiros momentos onde nós fizemos as primeiras escolhas profissionais para poder, então, iniciar essa nossa caminhada. E sempre, um começo é sempre um desconforto. O inovo é sempre desconfortável, porque exige de nós aptidões que ainda não temos o hábito de usar. Não temos a frequência, não temos as condições, as boas condições, as melhores condições, aquela que gostaríamos de ter para poder praticar. E esse é o momento que então nós estamos vivendo. Por exemplo, algumas pessoas disseram coisas muito bonitas, como sentir a grandeza da vida, muito forte a sensação de raízes nos pés, e isso que nos dá força então para esse próximo olhar, para esse próximo passo. E independente da nossa idade, nós estamos começando um novo momento, onde nós podemos perceber, por exemplo, o que é a dimensão do tempo, como está a dimensão do tempo para cada um de nós, como estamos vivendo essa dimensão do tempo, já que nesse momento as relações, a nossa relação com o tempo mudou. E estamos sendo convidados a iniciar novas profissões, novos momentos dentro da nossa nova profissão, e para isso é preciso que a gente crie um novo hábito e que a gente então saiba como criar esse hábito para que a gente possa ter mais facilidade de viver esse novo momento. E nessa vivência que nós fazemos do Vida em Movimento, uma das coisas que nós trabalhamos é como criar o hábito, abrir um espaço para criar um bom hábito dentro dos hábitos que nós já temos. E como ir aos poucos, então, fazendo que ele se sedimente, e com isso toda a nossa vida começa a mudar, com apenas uma mudança de hábito. O autor desse livro, que se chama Hábitos Atômicos, ele diz: eu sou 1% melhor a cada dia. E parece pouco, mas se olharmos para o nosso futuro, para frente, para onde queremos chegar, 1% por dia nos leva bem longe, mas com constância. Então, o que nós vamos fazer agora, que é a outra proposta, falando dessa ordem, de que lugar nós ocupamos na nossa família, é fazer um exercício sistêmico para que nós possamos usufruir e entender como nós nos posicionamos perante essa primeira ordem, que é o nosso pai e a nossa mãe. Então eu quero convidar vocês para continuarem com seus pés bem apoiados no chão e respirarem, se manterem com a cabeça erguida e com as costas eretas. Se possível, não precisamos encostar as costas, porque a nossa posição adulta nos mantém. E nós vemos diante de nós nosso pai e nossa mãe. E daqui onde estamos olhando para eles, nós podemos perceber se é mais fácil olhar para um só e se isso estiver acontecendo com você, saiba que é necessário fazer uma reverência maior, ou se você se sentir maior que seus pais, porque quando a gente vê um só dos pais, a gente é como se a gente os separasse, e nós somos feitos dos dois. Então, se você estiver sentindo mais um do que o outro, procure inspirar e expirar, e dizer para você mesmo, olhando para o seu pai, para sua mãe, ou para aquele que você está vendo mais: agora eu vejo. Se você estiver se sentindo maior que seus pais, a frase que pode ser usada é: agora eu vejo que esse não é o meu lugar. Eu sou o pequeno, eu sou a pequena.
e vão sentindo como é perceber esse sentimento de dizer eu sou o pequeno, eu sou a pequena, e olhar para eles e poder sentir que você é o resultado de um momento de amor desse homem e dessa mulher que se tornaram seu pai e sua mãe. E lentamente faça uma reverência e veja como é para você fazer essa reverência. Até onde vai essa reverência? Você tem facilidade? Não tem? E com tudo isso com muito amor, com muito realismo? E quando você se sentir já o suficiente em seu lugar, mais centrada nesse lugar que você ocupa de filha ou de filho, fizemos essa reverência para os pais biológicos. Se por acaso você teve pais adotivos, coloque-os ao lado. Eles são como árvores frondosas que te dão sombra, mas não são suas raízes. E aos seus pais biológicos, faça essa reverência e diga a eles: agora eu vejo, eu sou o resultado de você, papai, de você, mamãe. E agora, já como adultos, podemos nos afastar uns passos, nos virar para frente, onde nossos pais ficam às nossas costas, e olhar para frente. Para a vida. Agora, nessa nova ordem, a ordem cria a conexão. E essa ordem também nos traz o sentido de pertencimento. Pertencimento ao lugar que nascemos, ao sistema em que estamos inseridos, na cidade, no país. Honramos todos os nossos ancestrais que vieram de outras terras, ou daqui mesmo, mas de outros lugares do Brasil e chegaram até nós. E olhamos para frente, para a vida. E assim, vamos lentamente voltando e nos dando conta do que sentimos. Principalmente, nosso trabalho é de sentirmos e de podermos, então, estar em equilíbrio, ou buscando esse equilíbrio a cada passo, entre a mente, o coração e o que o corpo sente. O corpo nos avisa, nos faz perceber quando estamos em equilíbrio, quando precisamos de mais equilíbrio, para viver esse momento presente que estamos vivendo e nos colocar a serviço da vida.
E esse é o trabalho especial que fazemos quando praticamos a meditação sistêmica, quando entendemos das leis sistêmicas e quando também renunciamos às nossas preferências. Isso está no eu adulto, na ordem e no momento daqui e agora. Agora, existem vários níveis desse renunciar às nossas preferências. E a busca é que a gente vá cada vez mais fundo dentro das nossas próprias verdades, dentro desse centramento, e com isso possa então viver dentro da nossa proposta, que é o que nós estamos fazendo aqui, explicando essa vivência que estamos fazendo do Vida em Movimento, composta de 3 chaves do sucesso na vida, e que são para sempre e para todos. A concentração, o controle das emoções, e amanhã nós vamos falar das atitudes. Então, eu quero também convidar vocês a conhecerem algumas pessoas que passaram por uma vivência semelhante e deram seus depoimentos. Eu fiz aqui uma série de lives chamada Uma Honra Ter Você em Minha Vida, e nós pudemos ver, eu tive uma grande mentora na área de marketing, de pesquisa de mercado, Vera Lígia Pompeu de Toledo, que com 73 anos reiniciou um trabalho, uma nova carreira de mediação de conflito, foi estudar, tirou um diploma e mostrou como essa força de vida existe, que nós temos essa condição de acessá-la. E condição dentro daquilo que nos é possível, passo a passo, construir esse novo momento. Assim também tivemos Maria Marta Faria, uma grande psicóloga, contadora de histórias e meditadora, que mostrou essa importância da meditação para nós incluirmos tantas vozes que falam dentro de nós e acolher a todas e com isso viver o nosso momento presente melhor. Então, quero saber se vocês estão se sentindo bem, se vocês, que força vocês levam hoje daqui, o que palavra vocês levam hoje para esse novo momento, essa noite, para essa continuidade. Qual é a palavra que fica para vocês dos exercícios e da meditação? Se por acaso você chegou agora e não teve a oportunidade de fazer a meditação e o exercício, no nosso grupo de Telegram, que tem um link na bio, você pode estar lá. Nós estamos fazendo um trabalho gratuito, criando esse campo de força e de constância, de aprender a meditar todos os dias, e buscando na nossa história familiar as referências que podemos ter, as boas ideias, e também sabemos que a criatividade só se faz presente quando estamos no presente, né? Um dia eu ouvi uma história de uma meditadora muito bonita, que ela falou que a inspiração Deus colocou debaixo do nariz, né? Porque muito poucas vezes a gente presta atenção no inspirar, e a inspiração está nesse prestar atenção. Então, eu espero que vocês estejam bem e que vocês tenham uma palavra de força para vocês hoje, que vocês levam. Já vi que algumas pessoas se sentiram mais leves, sentiram a imensidão da vida também. E aqueles que quiserem contribuir também com uma palavra agora, vai fazer muito bem para todos nós, né? Quando criamos esse campo de força, e como diz a meditação, cada vez que vibramos na mais alta frequência, vibramos na mais alta frequência, fazemos também com que todos possam sentir essa alta frequência. Grata, Thaís, dizendo que eu levo comigo a ordem. Que bom. E espero que a gente possa ampliar os nossos conhecimentos e nossa vivência e poder abrir o nosso coração para entender, não só pelo racional, mas por essa vivência. Muito grata pela presença também. E dizer para vocês que nós estamos fazendo esse trabalho. Amanhã nós vamos falar sobre a ação, como é a ação dentro da visão sistêmica, e que o que podemos fazer então, como é que Bert Hellinger traz por exemplo, esse estado de presença, a importância do centramento, ao eu observadora, ser adulto e observar. E também grata a você, Cíntia, por essa contribuição de levar o sentir da vida. Isso é muito importante, com tudo que nós precisamos. E lembre-se,
de estar focado. O que nós estamos recebendo aqui que nós podemos colocar hoje a favor do nosso trabalho, a favor dessa construção, desse novo momento e também de criar um novo hábito, um bom hábito para a nossa vida e construindo esse futuro, esse passo a mais. Então, desde já quero convidar todos vocês que estão aqui para amanhã, então, às 20 horas, nós vamos falar sobre ação, a concentração, o controle das emoções e a ação. Esse movimento que gera cada vez mais vida, cada vez mais equilíbrio e que é uma busca até chegar o momento de findar os nossos dias. Nós estamos nesse compasso de concentrar, controlar as nossas ações e também nos colocarmos em movimento. E desejo que todos tenham assim bons sonhos, tenham um exercício sistêmico para quem quiser fazer hoje à noite, que é antes de dormir, imaginar-se bem pequenininho e como se estivesse aconchegado no colo da sua mãe, ou ouvindo a voz da sua mãe, ou recebendo aquele carinho tão gostoso quando a gente vai dormir. Desejo a todos bons sonhos,